Sejam bem-vindos. Trago boas notícias. Úteis para todos os soldados do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus Todo-Poderoso. Hoje, o tema dessa pregação está ligado com uma graça que eu recebi poucos dias atrás, alguns meses atrás, em dezembro. Em dezembro, Nossa Senhora me deu um puxão de orelhas. Pense. E, no fundo, me disse: meu filho, você me ama tanto. Você é consagrado a mim. Mas você não está usando nenhum sinal externo da sua consagração a mim. E era verdade. Eu usava no meu fio, no meu cordão, a medalha do escapulário, a medalha milagrosa, mas não era um sinal externo de que eu sou de Maria. Então esse foi o puxão, e ela pediu para eu começar usando o escapulário. Hoje trouxe aí um escapulário bem solene. Então o tema dessa pregação tem a ver com isso. O tema que eu dei foi 2 armas do céu para os nossos tempos: o escapulário do Carmo e a medalha milagrosa. São bem conhecidos, não é um tema que ninguém tenha ouvido, mas eu gostava de partilhar algumas coisas menos conhecidas que nos ajudam a perceber que esses sinais, além de ser muito poderosos, são importantes para os nossos tempos. Então, primeira ideia: seja o escapulário, seja a medalha milagrosa, tem 2 coisas em comum. São ambos um sacramental, e são ambos um sacramental que nos foi dado pela Virgem Maria. Foi um presente do céu para os filhos de Deus. O que é um sacramental, padre? Catecismo da Igreja Católica, número 1667, que dá a definição dos sacramentais. E diz o catecismo, cito: são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Assim diz o catecismo. É uma definição um pouco, que não é muito clara. Em 3 palavras, eu diria que um sacramental é algo que nos protege do mal, é algo que nos dispõe à graça dos sacramentos, é algo que nos santifica. Então esses 3 verbos são importantes para perceber a natureza do que é um sacramental. Não é um sacramento, é parecido com os sacramentos, não dá a graça dos sacramentos, mas dispõe a graça dos sacramentos. Protege, dispõe, santifica. Então, o escapulário do Carmo e a medalha milagrosa nos protegem do mal, nos dispõem à graça dos sacramentos, a confessar melhor, a comungar melhor, e nos ajudam a santificar as circunstâncias da nossa vida cotidiana.
O escapulário do Carmo está ligado a uma aparição de Nossa Senhora a um santo carmelita. E já foi há muitos séculos. Foi há mais de 750 anos, 1251, dia 16 de julho. E por isso esse dia depois ficou, até hoje, o dia de Nossa Senhora do Carmo. O que aconteceu nesse dia? Nossa Senhora do Carmo apareceu para um santo carmelita, São Simão Stock, um santo inglês, num momento bem duro, bem difícil. A Ordem do Carmo veio do Monte Carmelo, da Terra Santa, mas chegou um momento em que a Terra Santa foi invadida pelos muçulmanos, e então os carmelitas tiveram que fugir e vieram principalmente para a Europa. Mas na Europa não foram muito bem acolhidos e teve um momento duro, porque tiveram que fugir dos muçulmanos da Terra Santa e depois aqui começaram encontrando, ali, dificuldades. A igreja, os cristãos não estavam assim acolhendo muito bem. E São Simão Stock era um santo muito devoto de Nossa Senhora, devotíssimo de Nossa Senhora. Toda a ordem de Nossa Senhora do Carmo é muito... O nome da ordem já diz tudo. Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Esse é o nome oficial dos carmelitas. Então, todo carmelita é, por natureza, devotíssimo de Maria. E ele, nesses tempos difíceis, ele recorreu a Nossa Senhora, pediu ajuda, e Nossa Senhora apareceu para ele com o escapulário, com isso que eu estou usando, e disse, é bem conhecido, mas eu repito: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria, e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. E agora vem a promessa mais forte: o que com ele morrer, não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e uma prenda de paz e de aliança eterna. Então, essas foram as palavras da Virgem Maria. Entregou para ele o escapulário com esta grande promessa que podemos resumir: quem usa devotamente o escapulário de Nossa Senhora, usa devotamente, não basta usar devotamente, não vai para o inferno. Grande promessa. Quem usa devotamente o escapulário, Nossa Senhora prometeu que não vai para o inferno, vai para o céu. É uma grande promessa. E depois Nossa Senhora também acrescentou outro privilégio que está ligado com as almas dos irmãos que caírem no purgatório. Ela promete uma assistência especial que os irá buscar num sábado. Os sábados são os dias que por excelência são dedicados à Virgem Maria. Mas também é necessário a prática de alguns atos de devoção mariana para gozar desse privilégio sabatino, que é assim que é conhecido. Então, segunda grande ideia: quem usa o escapulário do Carmo devotamente fica menos tempo no purgatório, por intercessão de Nossa Senhora. Então, isso fez, essas duas promessas ligadas ao uso do escapulário, fez que o escapulário que Nossa Senhora deu, no fundo, no século XIII, se começasse difundindo muito. E a partir do século XV, virou moda. O escapulário
começou se divulgando muito em todo o mundo cristão. Então, os papas tinham o escapulário, os reis tinham o escapulário, um montão de santos tinham o escapulário. Obviamente que todos os santos carmelitas têm o escapulário, mas outros santos que não eram carmelitas têm uns bem famosos. Eu pus aqui alguns. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, São Pedro Claver, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, São João Bosco, muitos santos. Todos os papas do século XX, esse século que terminou há pouco, usavam devotamente o escapulário do Carmo. João Paulo II, São João Paulo II, todos os outros papas do século XX tinham devoção ao escapulário. Agora, o ponto que eu gostava de partilhar hoje com vocês, e aqui vem a novidade desta pregação, é tentar mostrar como o escapulário, apesar de ter uma longa história, 650 anos, e uma grande difusão, é uma arma para os nossos tempos, de um modo especial. Também lembrar duas coisas importantes. No século XX, o Papa São Pio X, em 1910, permitiu que o escapulário de pano, grande ou pequeno, normalmente as pessoas usam o mais pequeno, mas é a mesma coisa, pudesse ser substituído por uma medalha que tivesse de um lado uma imagem de Nossa Senhora, não é necessário ser Nossa Senhora do Carmo, e do outro o Sagrado Coração de Jesus. Pio X, 1910. O escapulário sempre deve ser imposto com o escapulário de pano, mas pode ser mudado por uma medalha benzida com essa finalidade, substituir o escapulário, uma medalha da Virgem Maria com o Sagrado Coração de Jesus. E mais recentemente, em 1964, o Papa São Paulo VI concedeu que todos os sacerdotes, e não apenas os sacerdotes da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, pudessem impor o escapulário. Eita, boa notícia, porque eu não sou sacerdote da Ordem do Carmo, mas impus até hoje um montão de escapulários, com muita alegria. Então, desde 1964, qualquer sacerdote da Igreja Católica pode impor a um fiel o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muito bem. Pelo escapulário, obviamente, de algum modo, nós passamos a pertencer à grande família carmelita. De algum modo, estamos espiritualmente ligados à Ordem de Nossa Senhora do Carmo, por causa do escapulário. Então, o ponto que eu gostava de sublinhar hoje é responder a essa pergunta: Padre, por que é que o senhor afirma que hoje o escapulário é uma arma especialmente importante e querida pelo céu para os tempos que vivemos, que, como sabemos, são tempos de grande combate? Então, eu vou dar 3 argumentos principais. Nas aparições recentes da Virgem Maria, temos vários sinais que Nossa Senhora, que o céu quer que a gente use com devoção o escapulário do Carmo. Em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora apareceu 18 vezes em Lourdes a Santa Bernadette. A última aparição, pouca gente sabe isso, foi em que dia? Dia 16 de julho de 1858. E que dia é 16 de julho? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Oxente, pense. Será coincidência? Será? Não é.
E Santa Bernadette, Nossa Senhora trazia o escapulário, e Santa Bernadette tem uma frase linda, que disse que, de todas as aparições que ela teve de Nossa Senhora, esse dia, ela disse, eu vou citar as palavras dela: nunca vi a Virgem Maria tão bela. Muito interessante. Então, no dia de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria aparece para Santa Bernadette e vinha esplendorosa, maravilhosa. Em Fátima, alguns anos depois, 13 de outubro de 1917, no dia do Milagre do Sol, a Virgem Maria apareceu para os 3 pastores, os 3 pastorzinhos. Houve várias imagens que eles viram, eles relatam: São José com o menino, Jesus carregando a cruz, Nossa Senhora das Dores, e apareceu também Nossa Senhora do Carmo, vestida de Nossa Senhora do Carmo, trazendo o escapulário. E alguns anos mais tarde, como vocês sabem, a irmã Lúcia, a Santa Jacinta e o São Francisco morreram pouco depois das aparições, morreram crianças, já são santos. A irmã Lúcia ficou mais uns anos, como Nossa Senhora disse, e primeiro foi Doroteia, uma congregação religiosa, e depois mudou para a ordem de Nossa Senhora do Carmo, foi carmelita, a irmã Lúcia. E houve algumas ocasiões, não muitas, em que algumas pessoas entrevistaram a irmã Lúcia, pedindo ou perguntando acerca dessa visão final do dia 13 de outubro. E, sobretudo, perguntando sobre a visão que ela e os outros pastores tiveram da imagem de Nossa Senhora do Carmo. E ela deu algumas respostas bem interessantes, pouco conhecidas, por isso quero partilhar com vocês hoje. Então, perguntaram para ela por que motivo apareceu Nossa Senhora do Carmo na última aparição de Fátima. E a irmã Lúcia respondeu, cito: porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Frase da irmã Lúcia: porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. E depois ela explica por que é que Nossa Senhora quer. Palavras da irmã Lúcia: o escapulário é o nosso sinal de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Em Fátima, Nossa Senhora tinha dito que ela tinha sido escolhida por o céu para estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E esse instrumento que o céu escolheu, a Virgem Maria, a irmã Lúcia, está dizendo que o sinal que o céu quer que nós usemos da nossa consagração ao seu coração imaculado é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Outra pergunta que fizeram para ela foi se em Fátima Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora do Rosário e não do Carmo, por que que o escapulário é relevante? A mensagem de Fátima está mais centrada sobre o tema do Rosário. E a resposta da irmã Lúcia foi bem curta e bem simples. O escapulário e o Rosário são inseparáveis. O escapulário e o Rosário são inseparáveis. E noutra ocasião, ela diz: o Rosário e o escapulário são os dois sacramentais marianos mais
privilegiados, universais e antigos e valiosos, adquirem hoje uma importância maior do que em nenhuma época passada da história. Medite com atenção nessas palavras. Vou repetir: o escapulário, o rosário e o escapulário, diz a irmã Lúcia, são os dois sacramentais marianos mais privilegiados, universais, antigos e valiosos. Adquirem hoje uma importância maior do que em nenhuma outra época passada da história. Padre, por que que ela disse isso? Por que que hoje a importância do rosário e do escapulário é maior? Porque estamos às portas de grandes combates espirituais. A arma de um soldado é mais importante nos momentos de guerra. Nos momentos de paz, a arma é menos importante. Se estamos na guerra, a arma é mais importante. E mais um argumento a favor da atualidade do escapulário é: mais tarde, em 1961, de 1961 a 65, Nossa Senhora apareceu em Espanha, em Garabandal, e apareceu com o título de Nossa Senhora do Carmo. Interessante, trazendo o escapulário na mão, o menino Jesus num braço e o escapulário no outro. Então, isso, mais uma vez, confirma a atualidade do escapulário. Padre, eu ainda não recebi o escapulário. Não tem problema. Tem um montão de padres aqui no Misericórdia Brasil que já resolvem essa situação. A medalha milagrosa, Padre. Outro sacramental importante para os nossos tempos. A medalha milagrosa é bem mais recente. Nossa Senhora apareceu em Paris, a Santa Catarina Labouré, uma freira, e em 1830. Então o escapulário foi no século XIII, 1251. 1830 é bem mais perto. E mostrou, como todo mundo penso que conhece, uma medalha, numa visão, a Santa Catarina, e pediu que fossem feitas medalhas iguais ao modelo que ela estava dando. Eu vou ler as palavras que são bem conhecidas. Nossa Senhora disse, 27 de novembro de 1830, é o dia da festa da medalha milagrosa. Nossa Senhora disse a Santa Catarina: manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas que a trouxerem com devoção receberão grandes graças, sobretudo se a trouxerem ao pescoço. Hão de ser abundantes as graças para as pessoas que a trouxerem com confiança. Essa é a promessa ligada à medalha milagrosa. E ela falou com o diretor espiritual dela, e infelizmente, os caminhos da providência às vezes são assim, meio surpreendentes, houve resistências, e ela não conseguia que os seus superiores, não conseguia convencer os seus superiores e as autoridades da igreja a aprovar a medalha. Demoraram 2 anos, até que por fim o bispo de Paris aprovou a medalha, 1832, e nessa altura em França tinha uma grande epidemia, tinha uma doença e estava morrendo muita gente. Por dia morriam mais de milhares de pessoas.
não centenas, por dia havia milhares de mortos. E as Filhas da Caridade, a congregação de Santa Catarina, tinha hospitais. E depois da medalha ser aprovada, as irmãs começaram finalmente a distribuir medalhas aos doentes. E o que aconteceu? Aconteceu que muita gente foi milagrosamente curada dessa peste. E rapidamente, por haver tantos milagres, aconteceram duas coisas. O povo começou chamando a medalha é a medalha de Nossa Senhora das Graças, mas o povo começou chamando a medalha milagrosa. Por quê? Porque tinham tantos milagres e rapidamente se difundiu a medalha. Em 4 anos se fizeram, tinha uma empresa que cunhava as medalhas. Em 4 anos, nos primeiros 4 anos, 32, 36, se cunharam 2 milhões de medalhas de ouro e prata e 18 milhões de medalhas milagrosas de cobre. E em 10 anos, nos 10 primeiros anos, depois da aprovação da medalha, já se tinham difundido mais de 80 milhões de medalhas. E hoje é a medalha de Nossa Senhora mais conhecida em todo o mundo. Não tem medalha de Nossa Senhora mais conhecida que a medalha milagrosa, que é a medalha de Nossa Senhora das Graças. Muitos de vocês têm a medalha de Nossa Senhora das Graças. Mas isso são as coisas mais conhecidas. Eu queria também, como no escapulário, trazer a vossa atenção para alguns aspectos que nos ajudam a perceber que agora esta é uma das grandes armas que o céu nos dá para as nossas batalhas. Antes de ver a medalha, Santa Catarina teve uma primeira aparição no dia 18, na madrugada de 18 para 19 de julho de 1830. Antes de ver a medalha, foi a primeira vez que ela viu Nossa Senhora. O anjo da guarda chamou ela, levou ela para a capela e ela ficou 2 horas conversando com Nossa Senhora. 2 horas. E não nos contou quase nada sobre essas 2 horas de conversa. Quando terminou, depois dessa aparição, ela apenas disse que Nossa Senhora lhe tinha falado de como ela devia proceder com o seu diretor espiritual, como devia proceder nas horas de sofrimento. E depois ela diz uma coisa curiosa, e me disse muitas outras coisas que não posso revelar, ou seja, segredos. Nossa Senhora das Graças revelou a Santa Catarina alguns segredos. E mais tarde, na sua vida, ela começou revelando, ou falando dessa primeira aparição, e desses segredos que Nossa Senhora lhe tinha revelado e que estão relacionados com a medalha, com o uso da medalha. Então, ela depois, mais tarde, como eu dizia, revelou, eu vou citar Santa Catarina: várias desgraças vão cair sobre a França, o trono será derrubado, o mundo inteiro será revolto por desgraças de toda a sorte. Vêm tempos difíceis, dito de outro modo. E mesmo antes de morrer, um mês, em novembro de 1876, pouco antes de morrer, ela foi ainda mais clara. Afirmou: virão grandes catástrofes, o sangue jorrará nas ruas,
por um momento, crer-se-á tudo perdido, mas tudo será ganho. A Santíssima Virgem é quem nos salvará. Sim, quando esta Virgem, oferecendo o mundo ao Pai Eterno, for honrada, seremos salvos e teremos paz. Ou seja, Santa Catarina diz, vão vir tempos bem difíceis, o sangue jorrará, mas o mundo será salvo por intercessão de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora for honrada, verá finalmente a paz ao mundo. Então, pouco depois da medalha se começar a difundir, houve um montão de milagres, de curas, mas houve também muitas conversões, e teve uma que ficou muito famosa, bem famosa, que foi de um jovem judeu que pertencia a uma sociedade secreta. Seu nome era Afonso Ratisbonne. 10 anos depois de começar a difusão das medalhas, portanto 1842, teve um amigo dele, ele ainda era novo, teve um amigo dele que começou usando a medalha de Nossa Senhora das Graças ao pescoço, como Nossa Senhora pedia, e teve uma conversão muito forte. Então ele falou isso para o seu amigo Afonso, que nem sequer era cristão. E Afonso, um pouco brincando com a situação, disse, eu então vou pôr essa medalha no pescoço e vou me converter, um pouco gozando com o poder da medalha, caçoando um pouco, né? E o que é que aconteceu? Ele começou usando a medalha ao pescoço e numa igreja em Roma, hoje, que se tornou uma espécie de santuário, é um santuário, quem for a Roma pode visitar, Santa Andrea delle Frate, muito perto da Piazza di Spagna, lá no centro da zona do comércio, tudo isso. E ele entrou na igreja e Nossa Senhora das Graças, igualzinha à medalha, apareceu para ele. E ele se converteu milagrosamente. Então, esse milagre, e agora no local onde Nossa Senhora apareceu para ele, nessa igreja tem um altar de Nossa Senhora das Graças, muito bonito. Eu tive a graça de celebrar várias vezes a Santa Missa aí. E essa história marcou muito outro grande santo mariano do século XX, que foi São Maximiliano Kolbe, fundador da Milícia da Imaculada. Quando ele era um jovem franciscano, estudante de teologia em Roma, ele ouviu essa narração do milagre da medalha de Nossa Senhora e da aparição de Nossa Senhora lá. Então foi na igreja e logo que ele foi ordenado sacerdote, ele quis celebrar a primeira missa dele na igreja onde apareceu Nossa Senhora das Graças, onde se converteu Afonso Ratisbonne. E depois ele fundou a Milícia da Imaculada, que muitos de vocês conhecem, e escolheu a medalha milagrosa como sinal distintivo da Milícia da Imaculada. Ele afirmava que essa medalha era o sinal externo de consagração à Imaculada. E dizia, esta é verdadeiramente a nossa arma. Outro santo recente, mais recente ainda, que usava muito a medalha milagrosa era Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tinha sempre um montão de medalhas milagrosas na sua sacola, no seu bolso, e beijava e dava para todo mundo. Dava, uma vida dando medalha.
e colocando as medalhas quando tinha lugares especiais. Vamos construir uma casa, punha a medalha no chão, mandava por padres que iam, digamos, no tempo do comunismo, na Rússia e tudo isso. Ela mandava pelos bispos, pelos padres, medalhas para colocarem nesses lugares, digamos assim, mais ateus, mais contrários a Deus. Então, eram as bombas do céu. E ainda mais recentemente tem uma história muito bonita do poder da medalha milagrosa, que foi a conversão de um famoso satanista americano, que veio já aqui em Fortaleza com o Instituto Hesed, Zachary King. Era um sacerdote, um high priest, um sumo sacerdote da igreja de Satanás. Tem um site na internet, quem quiser conhecer melhor a história dele, a conversão, allsaintsministry.com. E o Zachary King era como eu digo, um alto sacerdote satânico, que fez um montão de coisas erradas, como vocês calculam. Um dia, uma senhora piedosa, ele tinha uma orivesaria. E alguém, uma senhora piedosa, ofereceu para ele uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Ofereceu para ele, e ele aceitou com educação. E a senhora disse: essa medalha é muito poderosa. E ele pensou, os satanistas, é impressionante, os satanistas conseguem sentir as coisas sagradas por causa da aversão, do ódio que sentem. Por exemplo, um satanista consegue distinguir uma hóstia consagrada na Santa Missa, onde Jesus está vivo e presente, de um pedaço de pão, de uma hóstia não consagrada. Como conseguem distinguir? Porque por uma eles sentem um grande ódio. No fundo, Satanás lhes dá a participação no seu ódio contra Deus. Então eles sentem naquela hóstia consagrada um grande ódio, e por a outra não sentem nada. E percebem, nessa está Jesus. E então, quando a mulher deu a medalha milagrosa e disse para ele: essa é uma medalha muito poderosa, ele, no seu interior, pensou consigo mesmo: eu é que sei se é poderosa ou não. E apertou a mão com força. E nesse momento, Nossa Senhora apareceu para ele, deu um puxão de orelhas aí até o chão, e ele se converteu, e hoje é um soldado de Jesus e de Maria. Deus seja louvado. Então, tem um sem fim de histórias, verdadeiramente um sem fim de histórias e testemunhos da eficácia desses dois poderosos sacramentais. Vou dar mais uns últimos exemplos, mas o que eu gostaria mais é de relembrar essas verdades, né, que vocês já sabem, mas que é importante usar as armas que temos. Um soldado, quando vai para a guerra, não tem só uma arma, tem muitas armas. Estas não são as armas mais importantes, não. Primeiro temos os sacramentos, Eucaristia, a confissão, os outros sacramentos, o Santo Rosário. Então essas armas são mais poderosas que estas? Sim, são. Mas um soldado precisa de todas as armas disponíveis. Se Deus nos deu essas armas, não foi por acaso. Tome posse, use a medalha milagrosa ao pescoço. Tenho aqui, está bem escondida, né? Então, tem aqui a medalha milagrosa. Deus quer que todo mundo use a medalha milagrosa.
use o santo escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ou na medalha, ou o escapulário de pano. Por quê? Porque estamos em guerra. E é verdade que, por um lado, todo mundo já vai sentindo isso, quem é de caminhada, os tempos difíceis estão começando, já começaram, e as batalhas vão crescendo de intensidade. Então, está na hora de despertar do sono e se preparar para as grandes batalhas que estão à nossa porta. Estão à nossa porta. Então, uma ou duas graças que eu presenciei mais pessoalmente. Uma vez, no final de um exorcismo muito forte, a pessoa, nós não tínhamos conseguido manter a pessoa sentada no sofá, onde eu rezo com muitos casos, e foi muito cansativo, a pessoa estava acordando, e eu perguntei para a senhora se ela alguma vez tinha recebido o escapulário do Carmo, e ela disse que ainda não. E então eu tinha lá na sala dos exorcismos um escapulário meu, que eu usava muito para impor às pessoas, depois ficava de novo com ele e dizia: agora não precisa ser imposto novamente, você tem que comprar um escapulário, benzer e usar. E no momento em que eu estava impondo o escapulário, ela já tinha voltado do transe, estava só muito cansada, bem suadinha. Quando eu estava fazendo o rito em que coloca o escapulário pela cabeça, né? Assim, pendurado nos ombros, voltou o demônio e deu uma reação forte, né? Eu não estava à espera, até peguei um pouco um susto, né? Já tinha passado o exorcismo, e deu para ver como o demônio detesta o escapulário, como é forte, como é forte. Outro exemplo, uma vez eu tenho muitos primos, tem um que é quase da minha idade, que me ajudou agora a vir para Fortaleza, me deixou no aeroporto, Salvador se chama. Uma vez ele vinha de carro, com o carro da minha avó, que se chama Maria do Carmo, e que nasceu no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, coincidência. Então ia no carro dela, tínhamos um encontro, e chegou uma curva que estava muito molhada, porque tinha um sistema de rega eletrônica, não sei como é, rega com relógio, tem um relógio, rega de condomínio, mas aquela rega molhou a estrada, e então, naquela curva, o chão estava bem molhado, não estava chovendo, mas o chão ali estava bem molhado, e ele vinha com pressa, porque vinha um pouco atrasado para o nosso encontro, e o carro, quando chegou na curva, saiu reto da estrada, e foi chocar contra uma caixa grande de eletricidade, e era madrugada, era tarde, 3 da manhã, e então o que aconteceu? Ele ficou no carro, o carro não funcionava mais, ele saiu do carro, a caixa era uma caixa de eletricidade, portanto era muito perigoso, porque água com eletricidade não combina bem, e ele começou vendo que a caixa estava começando a deitar faísca. O carro tinha derrubado a caixa. Então ele se assustou, saiu do carro, passado poucos minutos o carro pegou fogo, o carro ardeu todo, não sobrou quase nada. O que é que sobrou? Minha avó tinha um cartão desses pequeninos com uma medalha milagrosa, que tem uma espécie de cartão de plástico que você pode colocar na carteira. Tinha naquela bolsa ao lado de quem vai sentado do lado do condutor, tem sempre uma bolsinha à frente. Nessa bolsa aí dentro tinha esse cartão com a medalha milagrosa. Veja, o carro ardeu todo, exceto esse pedacinho de plástico com a medalha dentro. Não tem explicação.
Nossa Senhora quis mostrar para o meu primo que quem salvou ele, quem salvou a vida dele daquele acidente que podia ter sido mortal, foi ela, graças à medalha milagrosa. Estão convencidos? Sim ou não? Quem já tem o escapulário do Carmo, levante o braço. Parabéns. Muito bem. Quem ainda não tem, levante o braço. Então, daqui a meia hora você já... E quem tem a medalha de Nossa Senhora das Graças e usa no pescoço? Muito bem. Estamos prontos para as grandes batalhas. Tem outra graça grande, uma história que eu nunca mais esqueci. Um dia, alguém foi baleado e a bala vinha bem no centro do peito. Então, era a morte certa. A bala bateu na medalha milagrosa e o homem não morreu. Impressionante. E pronto, então, isso era o que eu queria partilhar hoje com vocês. Não desprezemos os sacramentais, sobretudo esses dois nos foram dados pelo céu, pela Virgem Maria, para vivermos, para sobrevivermos, para vencermos as grandes batalhas que estamos começando a viver. Amém?